Que a graça e a paz do Senhor Deus repouse sobre todos vocês. Amém? Anciões de toda a igreja do Senhor Deus espalhados por todo o mundo. Que a graça e a paz do Senhor Deus repouse sobre todos vocês. Amém? Para quem não me conhece, o meu nome é Miguel. Eu sou general do Exército do Reino dos Céus. Amém? Esse é um vídeo de alerta, de anúncio, de exortação, de edificação para a igreja do Senhor Deus. Amém? Então, atentem com os ouvidos, analisem tudo e retenham o que for bom. Segundo a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. Amém? Então eu vou dar uma quebrada nesses vídeos mais formais, né? E para ficar mais tranquilo, eu quero que vocês analisem, esqueçam o pregador, analisem a mensagem, analisem tudo e retenham o que for bom. Ainda que vocês não creem, ainda que vocês não aceitem, ainda que vocês não entendam, não compreendam, não importa. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que uma espada de dois gumes, capaz de penetrar até a divisão da alma e do espírito, das juntas e da medula, apta a discernir os pensamentos e as intenções do coração. Amém, abençoados. Hebreus capítulo 4, verso 12. Amém. Abençoados anciões da igreja do Senhor Deus dos exércitos que estão espalhados nos quatro cantos da terra. O meu nome é Miguel e eu venho aqui alertar vocês. A humanidade está entrando num período mais problemático, mais caótico, desde a criação de nações. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Prestem bem atenção. O Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, está levantando o seu exército. Ainda que vocês não creem, não entendam, não importa. Ouçam, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. A minha função, a minha missão é abrir o caminho para o exército de Deus edificar famílias e ministérios. Amém? A igreja de Deus será restaurada, edificada de uma forma geral. Dentro dessa missão, dessa ação de Deus na terra, o que vai acontecer é que Deus vai tirar do seu reino tudo o que causa escândalo e vai ficar só o trigo. Só que o trigo dorme. A igreja de Deus está em profundo sono. Profundo sono. Conforme Mateus capítulo 25, verso 1 ao 6. O exército de Deus é o clamor da meia-noite. Ainda que muitos pelo mundo têm como ministério o clamor da meia-noite, anunciam o clamor da meia-noite. Isso são fagulhas, né? É a luz de Deus que vem alertando o mundo, apesar de milhares de falsos profetas pelo mundo. Amém? Tem muitas coisas que serão consertadas. Um exemplo, prestem bem atenção, um exemplo. O centro da sã doutrina, da verdade, é o Messias, Jesus Cristo. Tudo o que ele falou, tudo o que ele ensinou, que a gente tem registrado na Bíblia Sagrada, é o que vai ser cobrado de cada liderança, de cada líder.
Aqueles que forem considerados ímpios por Deus e não serão dignos de continuarem exercendo um trabalho como apóstolo, bispo, pastor, padre, rabino, seja o que for, usando as escrituras sagradas, aqueles que forem considerados por Deus indignos, esses daí serão carimbados como os falsos profetas. O governo laico, Estado laico, ele tem por obrigação proteger todo tipo de fé, todo tipo de crença. Isso é uma lei. Independente se seja judeu, muçulmano, católico, evangélico, espírita, budista e por aí afora. Não importa a profissão de fé da pessoa. O Estado tem o direito de zelar por isso, para cada um prestar culto ao seu Deus, aos seus deuses, seja lá quem for, seguramente protegido pelo Estado, porque o Estado é laico. Esse é o sistema do mundo. O exército do reino dos céus tem por obrigação levantar, edificar a igreja de Deus que por Cristo Jesus foi edificada. Entrando um pouquinho mais a fundo, o povo de Israel, que carrega no seu lombo as promessas, o verdadeiro povo de Israel, não os hipócritas, né? Não os falsos israelitas. Eles têm nos seus lombos, os verdadeiros, as promessas, a lei, as alianças. Amém? Leiam Romanos capítulo 9 ao 11, comam daquela parte. Os verdadeiros israelitas, não diretamente só por genealogia, só porque nasceu não funciona assim. Não é porque nasceu que é, certo? Não funciona assim. É pela promessa e não pela genealogia. Se for pela genealogia, Ismael segue a primogenitura. Amém? É por Isaac. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. É pela promessa e não pela genealogia. Amém? É assim que funciona. Assim como muitos dentro da igreja não estão salvos. Vamos citar um exemplo. Igreja católica, judaísmo e igreja evangélica. Vamos colocar nessa linha assim, porque todos usam a mesma Bíblia, apesar de uma diferencinha ou outra. Não é porque está na igreja católica, nasceu na igreja católica, comunga, foi batizado, vai na missa todo domingo, tal, faz tudo na igreja católica, não é porque isso vai ser salvo. Mesma coisa evangélico, não é porque nasceu evangélico, é dentro da igreja evangélica, toma santa ceia, paga dízimo, oferta, assim como o católico paga dízimo, oferta, não importa. Nisso não garante salvação. Frequentar a religião não garante salvação nenhuma. Porque muitos frequentam a religião e são anticristos. Jesus falou A, eles fazem B, C e D, e dentro da religião que eles frequentam lá, católico, evangélico, né, e judaico-messiânica, porque os judeus, enfim, os judeus que se dizem judeus verdadeiros, eles não creem no Messias. O Messias está para vir, ok? Mas é a fé que eles têm. Deus cegou os olhos deles, então não se iluda. Deus tampou os ouvidos e cegou os olhos, então não se iluda. É obra de Deus eles não crerem. É obra do Criador, do Eterno, que os judeus não creem no Messias. Isso é obra de Deus. Deus tampou os ouvidos e cegou os olhos deles, até um determinado momento, até a plenitude dos gentios. Amém? Continuando, prestem bem atenção. O exército do reino dos céus tem por missão tirar o joio do meio do seio da igreja. É aí que gera o grande problema. Por quê? Porque a grande massa dos líderes são o joio. E eles têm o Estado para proteger o culto deles. Então olha só, assim como quando o exército de Deus começar a trabalhar,
a primeira coisa que esses bandidos vão fazer é pedir socorro à polícia e às leis humanas para que o Estado proteja o culto deles. Amém? Eles não vão aceitar que estão errados. Amém. Glória a Deus por isso. É aí que vem Mishpah. É aí que vem a justiça do Eterno, do Pai Todo-Poderoso. Amém? A verdade e a justiça. É aí que vai ser a caminhada. Amém? O Messias falou A, as religiões ensinam B, C, D. E todos aprenderam B, C, D e o A ficou de lado. Amém? Então Deus está levantando o exército dele para pegar o A e estabelecer. Amém? Ou seja, o A é a sã doutrina. É aquilo que verdadeiramente é a comunhão com Deus. E não tradições humanas, doutrinas humanas, campanhas humanas, todo esse tipo de ladainha, que é a operação do erro, a eficácia de Satanás, o espírito do engano. Amém? Abençoados anciões da igreja do Senhor Deus dos Exércitos. Não importa se vocês creem ou não creem, entendam ou não entendam, aceitem ou não aceitem, não importa. É o Senhor Deus que está conduzindo o exército dele. Amém? Quando chegar a hora, não tem polícia militar, não tem polícia civil, não tem bombeiro, não tem exército, marinha, aeronáutica que vai segurar a gente. Não tem. Porque é pelo Espírito de Deus que nós vamos caminhar. Não é com revólver, arma, nada disso. É com a espada, com a palavra de Deus.